Capítulo 74. Um novo tipo de loucura. Esse conhecimento recém-descoberto reverbera pelo meu cérebro como um gongo tocando com muita força, enquanto me aproximo de Jackson com um sorriso falso no rosto. Estou concentrada nele e em tudo que acabei de aprender, mas o barulho, cada vez mais alto no estádio, me faz perceber que, enquanto eu conversava com Flint, toda a arena se encheu. Ainda não chegou a hora do torneio começar, mas as equipes estão se aquecendo e os pedidos estão sendo feitos. Funciona do mesmo jeito que um campeonato por eliminação, explica Jackson quando nos preparamos para fazer a inscrição, mas em escala menor. Começamos com 16 equipes e os jogos são sorteados. Os times que vencem vão jogando contra os outros vencedores. E continuamos fazendo isso até ganharmos o torneio ou sermos eliminados. Ou seja, se quisermos a Pedra de Sangue, precisamos ganhar 4 jogos hoje. Concluo para ele, embora não esteja prestando tanta atenção assim. A maior parte do meu cérebro está concentrada em Flint e em como a minha existência está partindo seu coração. Isso acaba comigo, faz com que eu me sinta impotente. E ter de esconder isso de Jackson só serve para deixar tudo ainda pior, especialmente quando ele sorri para mim. Isso mesmo, moleza, não é? Reviro os olhos e me concentro neles sem nenhuma outra razão aparente, além de dar uma camada extra de proteção aos sentimentos de Flint. Fácil, extremamente fácil. Aham. Nem um pouco, respondo sentindo o estômago se revirar com o nervosismo. Por causa do jogo, por causa de Flint, por causa de tudo que aprendi e de tudo que ainda não entendo muito bem. Jackson ri e me abraça, mas isso não diminui o nervosismo. Na verdade, só o piora, porque percebo que Flint me observa pelo canto do olho. Contudo, quando tento atrair sua atenção ou sorrir, ele baixa a cabeça ou finge estar mirando outro lugar. Deixo de fazer isso depois de algum tempo, mas enquanto Jackson se entretém em uma conversa com Micah e Luca, que está no time que vem logo depois do nosso, esbarro em Flint. Ele parece ser pego de surpresa a princípio, mas logo abre um sorriso e retribui, esbarrando o ombro em mim também. Você está bem? Pergunto. Estou sim, responde ele e não está mais exibindo aquele sorriso. Na verdade, está com a aparência mais sincera que já vi, e é por isso que decido acreditar nele, ou pelo menos não ficar remexendo em um assunto que deve ser incrivelmente doloroso. Quando enfim chegamos diante da mesa dos juízes, percebo que é o tio Finn que está cuidando da nossa inscrição. Ele nos recebe com um sorriso enorme e entrega uma pulseira de plástico a cada um de nós, que prendemos de imediato ao redor do braço. Mace me explicou que essas pulseiras são encantadas para impedir que ferimentos graves durante um jogo, que é bem truculento, e puxo a minha 2 vezes só para ter certeza de que ela não vai se soltar durante o jogo. Tio Finn deseja boa sorte a todos nós. É a mesma coisa ele diz para cada um dos outros times, mas acho que fica bem óbvio que ele vai torcer para nós, especialmente quando Mace gruda adesivos coloridos em forma de estrela no meio das suas bochechas. Depois que estamos inscritos, Jackson estende uma caixa preta para Flint e informa. Os capitães precisam sortear. Não temos um capitão no time, responde ele, mas Jackson o encara como se Flint tivesse 2 cabeças. Esse cara é você, diz ele dando-lhe um tapinha nas costas. Você é o capitão do time. Agora, sorteie um número. Flint engole em seco ante as palavras de Jackson, ou ante suas ações. Não consigo ter certeza. Em seguida, faz um gesto afirmativo com a cabeça e enfia a mão na caixa. Ele tira uma bolinha com o número 11 escrito. O que é isso? Jackson aponta para uma enorme lousa branca que flutua na lateral do campo, bem diante da linha divisória dos 2 campos. Significa que o nosso primeiro jogo é contra o time número 4, responde ele com um enorme sorriso, apontando para uma equipe que veste camisetas pretas. É a equipe de Liam e Rafael, vibra Micah atrás de nós. Vai ser muito divertido detonar esses caras. Liam e Rafael estão olhando para nós, balançando a cabeça. Vamos enfiar sua cara na lama, Veiga, grita Liam. Ui, ui, que medo, rebate Jackson. Não viu como estou tremendo? Crianças, comenta Hudson. Só tem crianças aqui.
mas ele está com um sorriso quase tão grande quanto o do irmão. Você precisa de um adesivo de estrelinha, digo a ele, para dar sorte. Ah, um desses? Indaga Hudson virando o rosto, e vejo que ele já tem um adesivo grudado na bochecha. E isso é algo pelo qual eu não estava esperando. Ficou lindo em você, eu o elogio. Tudo fica lindo em mim, responde ele, mas o brilho em seus olhos faz com que isso seja uma piada. E aí, o que fazemos agora? Pergunta ao restante do time. Agora precisamos encontrar um lugar tranquilo na arquibancada e relaxar, esperando a ação começar, informa Eden. Somos o quarto time a jogar e estou louca para ver algumas dessas pessoas levarem uns belos chutes no rabo lá no campo. Ou seja, ela está louca para chutar uns rabos por conta própria, interpreta Xavier enquanto nós a seguimos. Ah, sim, replico rindo. Entendi. Ele sorri e ergue o punho para que eu o cumprimente com meu próprio punho fechado, e assim poder andar junto de Flint e de Macy. Quando estamos acomodados, abro a bolsa a fim de pegar uma barra de cereal. Preciso de energia extra, mesmo que o meu estômago esteja todo revirado agora. Mas Macy me faz parar. Eles vão nos trazer coisas bem melhores daqui a pouco. Não entendo com exatidão o que ela está dizendo, até que percebo que várias bruxas da cozinha circulam pelo campo com enormes recipientes diante de si, presos ao corpo, como aqueles que os vendedores de petiscos levam aos campos de futebol para oferecer aos torcedores, só que bem menores. Cachorros quentes? Arrisco um pouco surpresa, porque parecem algo muito incongruente para se comer bem no meio do Alasca. Macy ri. Não é bem isso. Leva alguns minutos até uma das bruxas chegar até onde estamos. Ela está vendendo bolos de pote no formato do brasão da Academia de Catimir. Eles estão cobertos de morango e chantilly e parecem absolutamente deliciosos. Flint compra uns 15 para o nosso time. Imagino que a bruxa vai simplesmente anotar nosso pedido, mas ela abre a caixa e começa a puxar um depois do outro, quentes e recém-assados, com os morangos escorrendo. A próxima vendedora vem com limonada fresca e Xavier compra o que parecem ser vários galões de suco, enquanto nos acomodamos para assistir o primeiro jogo. Cyrus, trajando um terno, colete e calças de risca de giz, com os cabelos presos em um pequeno rabo de cavalo e com um anel de pedra de sangue brilhando sob as luzes do estádio, vai até o centro do campo, com o microfone em punho. Ao chegar ali, ele abre os braços e nos dá as boas-vindas à edição anual do torneio Ludares. Em seguida, começa a repassar as regras, para qualquer pessoa que precise refrescar a memória. Todos os jogadores precisam segurar o cometa, uma bola grande e mágica com cerca de 15 centímetros de diâmetro, que vibra dolorosamente e quanto mais tempo o jogador a segura, mais quente fica. Há efeitos mágicos que equilibram o jogo em ação, enquanto o jogador pode ser mais rápido ou mais forte do que o outro, ou pode até mesmo transformá-lo em uma tartaruga. Todo mundo ri dessa piada. Mas nenhum feitiço ou efeito mágico que amplie a velocidade ou força sobrenatural pode durar mais do que 10 segundos. A única exceção é o voo, que pode durar até 20 segundos de cada vez. Assim, claramente, um time com bons voadores vai ter uma ligeira vantagem. Eu olho para Flint e nós nos cumprimentamos com os punhos fechados ao ouvir isso. Todas as habilidades que forem esgotadas voltam a funcionar a cada 30 segundos. Eu percebo que, de acordo com essas regras, saber quando usar sua velocidade, força, voo ou qualquer outro poder, de modo que você tenha o suficiente quando precisar, vai exigir bastante estratégia e também sorte. Todos receberam pulseiras mágicas para impedir ferimentos sérios, baforadas de gelo ou de fogo, cuspidas pelos dragões, mordidas de vampiros, garras e mordidas de lobisomens, e até mesmo os feitiços das bruxas podem machucar demais, mas os danos não são reais. E é claro, o jogador que esteja em perigo mortal será magicamente transportado no mesmo instante para a lateral do campo e marcado como alguém permanentemente fora da partida. Apesar de todas as regras, o jogo é bem simples. Basta levar o cometa até a linha de fundo do time adversário e impedir que eles façam isso com você.
sem quebrar as regras. Cyrus termina de recitar as regras e começa a falar sobre a cooperação entre as espécies, como se ele mesmo tivesse inventado o jogo, o que fica ainda mais engraçado com os comentários ácidos de Hudson sobre Cyrus gostar do som da sua própria voz mais do que qualquer outra pessoa em todo o estádio. Ele está sentado logo atrás de mim, o único em toda a fileira de cadeiras, e percebo que é assim mesmo que ele gosta, mesmo antes de se deitar no banco com o óculos de sol e ficar zoando seu pai. Seus insultos são tão criativos que me entristeço um pouco por ser a única pessoa apta a se divertir com eles. Por outro lado, tenho certeza de que acabariam expulsando a nossa equipe do torneio se alguém ouvisse Hudson chamar o rei de parlapatão de boca mole. É preciso pensar por esse lado também. Após determinado tempo, Cyrus chama as primeiras duas equipes até o campo e passa por cima das apresentações, já que nem se deu ao trabalho de aprender a pronunciar seus nomes antes de chamá-los. É o evento mais arrogante e também o mais normal que testemunhei durante todo esse tempo em Katmir, além de ter visto o meu tio mexer no sistema de som do áudio, enquanto tentava fazer a aparelhagem funcionar. Quando as equipes são apresentadas e decido que vou torcer pelo time número 2, porque Luca e Barian estão nele, Cyrus abre o caixote que está no centro do campo desde que cheguei aqui hoje de manhã. Ele anuncia no microfone que Nuri, a mãe de Flint, vai ficar encarregada de começar este jogo. E todos nós temos de esperar até que ela deixe a lateral do campo e se aproxime do rei dos vampiros. Sorriu ao perceber que ela está vestida de um jeito muito mais casual do que Cyrus, com uma calça jeans e uma blusa de gola rolê. Isso só faz com que ele pareça um paspalho ainda maior, mas acho que Cyrus nem precisa de muita ajuda para isso. Ele aponta para a caixa com o floreio, mas não se aproxima para pegar o cometa. Nuri se debruça sobre a caixa e ergue o objeto preto e roxo. E posso afirmar que ele tem uma aparência muito mais interessante do que eu imaginava. Uma bola preta e brilhante envolta por uma rede de metal. E a ergue diante de si. O estádio inteiro grita e vibra, até parecer que o lugar inteiro está tremendo pela empolgação. O campo de jogo não tem marcação, com exceção de um quadrado pequeno no meio do gramado e duas linhas roxas, uma em cada lado da caixa, a cerca de 3 metros dela, que cortam o campo no sentido da largura. Quanto mais tempo ela segura o cometa, mais alto as pessoas gritam e aplaudem. Isso se estende por pelo menos uns 2 minutos e, em seguida, ela se dirige ao quadrado no centro do campo e sobe na plataforma elevada. Com o cometa ainda nas mãos, tenho a impressão de que a vibração da torcida não tem como ficar ainda mais alta. Entretanto, quando ela levanta a bola, que agora está com um tom vivo de vermelho, como se a estivesse oferecendo aos espectadores, com o olhar indo e voltando de um lado da arena ao outro, desafiando cada uma das pessoas ali aos gritos, se torna ainda mais ensurdecedores. Os alunos estão batendo com os pés nas arquibancadas, além de gritar, e tenho certeza de que toda a arena vai desmoronar à nossa volta. É emocionante e inspirador. Meu rosto chega a doer com um enorme sorriso estampado nele. Não leva muito tempo até que eu esteja gritando e batendo os pés, assim como todo mundo, mas preciso admitir, não faço ideia do motivo pelo qual estão tão empolgados. Talvez seja algum tipo de tradição, quem sabe. Hudson dá uma risada na minha cabeça, onde consigo ouvi-lo, mesmo com o barulho da multidão. Você esqueceu que o cometa vai ficando mais quente e vibra em velocidades excruciantes quanto mais tempo você o segura? Meus olhos se arregalam. Ah! Ela está segurando a bola há pelo menos 5 minutos. Jackson me disse que o máximo que ele conseguiu segurá-la foi por 2 minutos antes que a dor ficasse tão insuportável a ponto de achar que não seria capaz de sobreviver àquilo. 5 minutos? Puta que pariu! A mãe de Flint é assustadora. Uma rápida olhada para Flint mostra que ele está sorrindo com orgulho. Finalmente, Nuri parece ficar satisfeita e ergue o cometa sobre a cabeça. E tudo instantaneamente fica em silêncio. Os times estão perfilados
nas linhas laterais e percebo que Rafael está diretamente no centro da linha, junto a uma garota negra e pequena chamada Callie, com quem nunca conversei, mas que tenho quase certeza de que é uma bruxa. Do outro lado, há dois feiticeiros, Ken, o ex de Macy, e também James, seu amigo, que tinha aqueles olhos inquietos que nunca paravam num ponto só. Mais uma razão para eu não torcer para o time número 1. Os dois que estão posicionados no centro de cada time são aqueles que vão tentar disputar a bola, explica Hudson discretamente, agora que seu pai parou de falar. Ele está inclinado para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos para poder falar comigo. Eles vão correr até o cometa? Questiono porque não treinamos para isso. Não discutimos a questão, agora que penso nisso. Não exatamente, responde Hudson, e indica o campo com um aceno de cabeça. Observe. E assim eu faço, com os olhos arregalados quando um apito soa e Nuri joga a bola para o alto com toda a sua força de dragão. Ela sobe, 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 chegando quase à cobertura do estádio, e ninguém se move para ir atrás dela. Nem tenta tocar a bola. Mas quando ela começa a cair, tudo acontece. Rafael usa toda a sua força vampírica para pular na direção da bola, enquanto Callie dispara chamas pelas pontas dos dedos contra os lugares onde pensa que James e Ken vão se aproximar. Mas eles também têm cartas na manga e já passaram do alcance da magia dela. Neste tempo, James cria um poderoso ciclone de água contra Callie e Rafael, enquanto Ken usa um feitiço de vento para mandar a bola vários metros para longe de onde deveria cair. É a cena mais incrível que eu já vi. Os efeitos dos poderes voando de um lado para o outro, enquanto os 4 jogadores lutam pelo controle da bola. É 1 milhão de vezes melhor do que a bola ao alto no começo de um jogo de basquete. Nem consigo imaginar o que aconteceria em um estádio da NBA se esse tipo de ação começasse a acontecer. Provavelmente seria muito parecido com isso aqui, com uma multidão de alunos gritando e batendo os pés empolgados. Rafael passa longe do cometa por causa do feitiço de vento de Ken e não consegue pegar a bola, que cai direto perto de James. Ele salta, preparado para agarrá-la, mas Callie interfere, lançando um feitiço de ar e a arranca de suas mãos no último segundo. Ela a empurra diretamente para uma das outras garotas do time, que a agarra, e o jogo continua. A garota corre por uns 10 segundos e em seguida desaparece. Para onde ela foi? Pergunto, inclinando-me para a frente, procurando-a pelo campo, assim como todas as outras pessoas da arena. Aguarde e confie. Repete Hudson, o que não ajuda em nada. Eu olho para Jackson, mas ele está gritando palavras de encorajamento para o time dos seus amigos. Segundos depois, a garota volta a aparecer, do lado oposto do campo, aquele em que ela precisa chegar. Portais são um saco, comenta Xavier, balançando a cabeça, principalmente porque não tem ninguém do time dela por perto. Ele para de falar quando Luca acelera e atravessa o campo até chegar junto da garota, em um piscar de olhos. Ela lhe passa o cometa e ele acelera direto até o outro lado do campo. O problema é que uma das dragões do time de Ken está lá à espera. E assim que ele chega perto, ela dispara um jato de fogo que faz com que ele tenha de se desviar para a direita, a fim de evitar o ataque, e acabe caindo em outro portal. Dessa vez, ele surge vários segundos depois no centro do campo, com a bola brilhando em um vermelho vivo. Ele a joga num arco alto para Rafael, que pula para pegá-la. Mas não consegue fazer isso, pois um dos lobisomens a intercepta e parte diretamente para o centro do campo. Inacreditável, grito para ser ouvida em meio ao barulho da multidão, e todos que estão no meu time sorriem para mim. Você ainda não viu nada, diz Hudson. Isso é só o começo. Como assim? Indago logo antes de Rafael e um vampiro do outro time acelerarem diretamente um contra o outro. Eles se chocam com um bonk muito alto que pode ser ouvido por todo o estádio e depois caem em um emaranhado de braços, pernas e presas. Rafael se levanta segundos depois com a bola e desaparece em outro portal.
O jogo continua por mais uns 20 minutos, até que Callie, por fim, cruza a linha de fundo com a bola ardendo em vermelho na mão. A torcida enlouquece e volto a relaxar na minha cadeira, já me sentindo exausta com toda essa adrenalina que passa por mim. Foi a coisa mais intensa que já vi. Anuncio para Jackson, que sorri para mim. Você não perde por esperar, replica ele, se aproximando para dar um selinho nos meus lábios, que me deixa muito, muito desconfortável, considerando as pessoas que estão olhando. Esperar o quê? Pergunto. Achei que o jogo tivesse terminado. A nossa vez de jogar. Eden responde por ele. Se acha que assistir ao jogo é intenso, espere até estar em campo. Sei que ela tem razão e não consigo deixar de imaginar como vai ser a sensação, embora não queira perguntar. Mas Hudson responde assim mesmo, como se estivesse no meio de um tornado. Tudo acontece de um jeito muito lento, mas também muito rápido ao mesmo tempo. E você está ali, no meio de tudo, esperando para ver que parte da tempestade vai lhe acertar um pontapé no queixo. Uma onda renovada de adrenalina percorre meu corpo. E que parte geralmente dá esse pontapé? De acordo com minha experiência? Pergunta ele com as sobrancelhas erguidas. Sim. Com quem preciso tomar cuidado? Com os dragões, responde ele balançando a cabeça. São sempre os malditos dragões que têm mais truques escondidos na manga.